Olá pessoal do canal da PMR Assessoria, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Marcos, professor Paulo Marcos, consultor, contador, e professor na graduação de Ciências Contábeis e algumas pós-MBAs também, ok? É um tema interessante hoje, eu falei que sou professor, comentei aqui agora. O tema de hoje é operações interestaduais e seus tributos. Parece um tema meio avulso, como eu costumo dizer. A questão é que esse tema foi motivado pelo seguinte: eu normalmente dentro das minhas matérias eu faço alguns seminários onde os alunos precisam de uma forma ou de outra apresentar algum trabalho, seja um trabalho expositivo, seja um trabalho de coleta de dados, uma pesquisa, uma entrevista, ou até mesmo dentro da sala de aula ali fazer uma mesa redonda, vários tipos. Mas em um específico, no semestre de no finalzinho do ano de 2018, eu passei um seminário para uma turma de sexto período, Contabilidade Fiscal Tributária, onde eles tinham que discorrer desse tema, obrigações interestaduais e seus tributos. E, para minha surpresa, sinceramente, o grupo falou: professor, está muito difícil, é um dos trabalhos mais difíceis que nós fizemos dentro da faculdade. Enfim, no momento eu pensei que não era para tanto, mas depois eu fui compreender a dificuldade específica, Mas operações interessantes. Aí, em algum momento eu perguntei: mas o que nós vamos falar? O que vocês sugerem para eu falar num próximo vídeo? Aí uma aluna, a Leidiane, uma aluna falou: você fala de operações interestaduais. Falei: tudo bem, vamos falar sobre isso. Aí é o seguinte: operações interestaduais é muito simples, até chega a ser simplório falar o que significa. É uma operação considerada interestadual, aquela quando você pega uma mercadoria em determinado lugar, em determinada unidade de federação, estado, e entrega em outro estado. Simples assim, lógico que a operação, o conceito é muito simples. Agora, quando eu coloco e seus tributos, que vem a grande dificuldade. E veja que nisso eles fizeram um questionário, pediu para o pessoal responder, profissionais, estudantes responderam, e eu fiquei um pouco decepcionado com o nível das respostas. O pessoal parece que não conhecia muito a operação interestadual, sim. Agora, os seus tributos, nem tanto. Tá, vou discorrer bem rapidamente sobre isso. Logicamente que a gente está tendendo a falar do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, porque é ele que vai direcionar essas operações, tá? E olha só dentro do ICMS, eu até poderia falar dos outros tributos, porque aí nós podemos ter IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, se estiver falando de uma industrialização, vai ter PIS e COFINS, se estiver falando de uma operação onerosa, aquela que é pago o valor, tá? Agora, pode ter também imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, dependendo da questão financeira, dependendo de quanto que se ganha com essa operação interestadual. Agora, o mais importante para a gente entender, e já voltando ao tema, ao âmbito ICMS, é saber qual é essa operação, que podem ser várias, pode ser uma venda, pode ser só uma remessa de entrega, então pode ser uma venda à ordem. Venda à ordem é quando você compra de alguém, mas já repassa isso, essa compra, a sua venda é à ordem. Você vende, mas fala assim, entrega lá no lugar tal, entendeu? É uma venda à ordem. Lógico que os pormenores são mais capciosos. Venda para entrega futura, então você vende algo e fica para entregar algo lá na frente. Lógico que já fatura, porque você já recebeu, só a entrega que fica para depois. Isso pode ser entre os estados. Tem a industrialização por encomenda. Você é uma indústria, porém você contrata uma outra indústria para fazer algo para você, que seria o seu produto final. Tá? Então, isso quando é entre os estados, são notas fiscais simultâneas, simbólicas para um lugar, a outra que é o faturamento para outro, a entrega, enfim, são várias operações ou várias notas dentro de uma modalidade de operação. E quando isso mistura estados, o mais importante é você saber
pode ter transferência também, né? Transferência entre estabelecimentos, mas quando isso muda de estado para estado, quando abrange mais de um estado, é importante a gente saber se nessas operações e entre estes estados existem um dos dois fundamentos, ou documentos, ou normas, que são convênios ou protocolos. Então eu vou mandar uma venda à ordem ou uma venda comum de Minas Gerais ou de São Paulo para o estado de Amazonas ou para o estado do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho que saber se entre Minas, vamos supor que é de Minas para o Rio Grande do Sul, se entre Minas e Rio Grande do Sul, se tem algum convênio ditando se tem ST, se tem DIFAL, vou falar sobre DIFAL, se tem alguma outra forma de emitir. Então, convênios ou protocolos. Tá? Quando eu falo convênio, é porque todos os estados estarão abrangidos dentro desta regra. Todos os estados assinaram esse convênio e todos concordaram com uma necessidade documental. Agora, se alguém não concordou, os estados eles podem firmar entre si os protocolos. Exemplo, Minas com o Rio Grande do Sul. Né? Eles firmaram apenas entre os dois regras para que essa operação seja feita entre eles. Quem vai cobrar o imposto, qual que vai ser a margem, se tiver ST, quem vai pagar o DIFAL, diferença de alíquota. E aí eu vou falar sobre diferença de alíquota só para fechar o nosso vídeo. Dentro de uma operação interestadual, nós podemos ter DIFAL na entrada. O que é DIFAL? Diferença de alíquota na entrada. Então quem adquire uma mercadoria para usar como ativo, uso ou consumo, ele vai às vezes ter que pagar a diferença da alíquota do ICMS entre aqueles estados envolvidos, DIFAL na entrada. Isso se a empresa for tanto débito e crédito quanto Simples Nacional, tá? Agora vamos supor que ela seja somente Simples Nacional, a empresa é Simples Nacional. Aí, se ela comprar de fora do estado, ativo, uso e consumo, nós já falamos que tem ICMS, né? Que é o DIFAL. Agora, se ela comprar para comercializar ou industrializar, ou usar como insumo, tem que pagar ICMS? Tem. Tem a antecipação do ICMS, que na prática é a mesma coisa do DIFAL na compra do ativo, uso e consumo. Mas quem é Simples Nacional e compra, falando especificamente até de Minas, compra para comercializar ou industrializar, tem que pagar a antecipação do ICMS. Tá, mas vamos supor, não sou Simples Nacional, minha empresa é débito e crédito, tá? Então não tem que pagar antecipação? De fato não tem. Mas aí se você vender para um consumidor final em outro estado, você tem que pagar o DIFAL na saída. A diferença de alíquota na saída. E não mais na entrada, como a gente falou anteriormente. E olha, esse DIFAL na saída, as empresas do Simples não precisam recolher. Não precisam hoje, tá? Tô gravando esse vídeo aqui no início de no final de 2018, finalzinho de dezembro. Então hoje não precisa, porque tem uma ação de inconstitucionalidade sendo analisada e até então, desde março de 2016, a empresa do Simples não precisa. Não sei se isso vai mudar mais para frente. Mas olha só aí eu dei, dentro de ICMS, 3 exemplos dos tributos das operações interestaduais. Fora se a gente for falar, como eu disse, do IPI, PIS, COFINS, contribuição de imposto de renda. Então são de fato muitos impostos, tá bom? Mas no âmbito geral era isso. Só concluindo, o grupo fez uma bela apresentação, falaram bem, tá? Levaram as dificuldades que captaram nas respostas e a gente conseguiu concluir um belo seminário, tá? Fico feliz aqui com a sua participação, você visualizando até então esse vídeo. Peço que inscreva-se no canal, curta o sininho aí, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que a gente possa aumentar a nossa rede de relacionamentos dentro do canal do YouTube da PMR Assessoria. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.